Olá, meus irmãos, recebam a paz do Senhor Jesus Cristo e sejam todos muito bem-vindos. Eu sou seu irmão em Cristo, Lucivaldo Oliveira, e hoje falaremos sobre a verdadeira origem das festas juninas. E vamos esclarecer algumas dúvidas de alguns cristãos, se deve ou não um cristão participar das festas juninas. E se você é novo por aqui, já deixa o seu like e se inscreva no meu canal. E ative o sininho para você ser avisado pelo YouTube sempre que eu colocar um vídeo novo aqui no canal. Quero dizer para você que toda semana eu tenho colocado um vídeo novo aqui no canal. Seja uma reflexão da palavra de Deus ou uma oração. E para a glória de Deus, vidas têm sido alcançadas pela palavra de Deus. Amém? Mas antes de entrarmos no assunto do vídeo de hoje, quero que você veja o que a Bíblia diz em Efésios capítulo 4, versículo 17 ao 21. E digo isto e testifico no Senhor, para que não andeis mais como andam também os outros gentios, na vaidade da sua mente, entenebrecidos no entendimento, separados da vida de Deus, pela ignorância que há neles, pela dureza do seu coração, os quais, havendo perdido todo o sentimento, se entregaram à dissolução para com avidez cometerem toda a impureza. Mas vós não aprendestes assim a Cristo, se é que o tendes ouvido e nele fostes ensinados, como está a verdade em Jesus. 5 características de um caminhar mundano são resumidos na vaidade. Vaidade significa vazio, falta de objetivo. O entendimento entenebrecido, alienação de Deus, ignorância dos hábitos de Deus, coração endurecido e estado insensível. E ser insensível significa ter parado de se preocupar. Essas são as 5 características de uma pessoa mundana que não se preocupa em fazer a vontade de Deus. Um aspecto principal da santidade é viver uma vida independente do mundo. Jesus ressalta isso dizendo que, embora vivamos no mundo, não precisamos ser do mundo. Devemos evitar e rejeitar a forma de pensar do mundo. Devemos entender que pensar conforme o mundo levará inevitavelmente à sensualidade e impureza. Então, vamos para o assunto do vídeo de hoje, a verdadeira origem das festas juninas. As festas juninas fazem parte das manifestações populares mais praticadas no Brasil. O ensino brasileiro tem explorado em nossas escolas, tanto escolas públicas como escolas particulares, aos alunos participarem de manifestações folclóricas do nosso povo. Os professores, os que lecionam o corpo docente de muitas escolas, como até mesmo o corpo docente do Ministério do Ensino Brasileiro, do Ministério da Educação e da Cultura, falam que as festas juninas fazem parte da cultura do povo brasileiro. As festas juninas fazem parte do folclore das festas oriundas do que realmente o povo brasileiro aceitou, do que realmente fez a história da nação brasileira. Então, em certas escolas, eles colocam as atividades das festas juninas decorrentes no mês de junho, para todos os alunos participarem, pois eles acreditam que existe uma base histórica para tal participação. Então, muitos dos alunos, os quais são evangélicos, se sentem muito
muito frustrados de participarem de tais coisas, porque eles aprendem na igreja que eles não podem participar de festas juninas. E quando chegam à escola, a escola ensina que as festas juninas é apenas uma cultura. Quando lemos a história do Brasil, descobrimos que o nosso país absorveu diversas culturas e costumes, porque tem uma parte do Brasil que foi colonizada por holandeses, certa parte do Brasil os africanos, muitos angolanos e diversos países vinham para ser escravos. Muitas partes também tiveram participação de espanhóis, participação de italianos e maior parte, como os portugueses também, tomaram conta de todo o país. Então, o Brasil, ele absorveu várias culturas, tanto a cultura italiana como a cultura portuguesa, a cultura espanhola, a cultura africana. Então, o Brasil tem muitas caras, porque são várias culturas que estão envoltas do cenário brasileiro. E nós sabemos que cada cultura tem as suas manifestações pagãs. Cada cultura tem as suas manifestações diabólicas. E nós, como cristãos, devemos separar o que devemos usar de determinada cultura e o que nós não devemos usar de certas culturas. Será que um cristão pode usar tudo que uma cultura ensinar? Será que ele pode absorver todas as coisas? De maneira nenhuma. A palavra de Deus, ela julga todas as culturas. A palavra é uma juíza. Ela bate o martelo para dizer se determinada coisa da cultura é de Deus ou não é de Deus. Veja o que a Bíblia diz em Jeremias, capítulo 23 e versículo 29. Não é a minha palavra como fogo, diz o Senhor, e como o martelo que esmiuça a penha? A Bíblia Sagrada, o livro de Deus, é um martelo, ele que vai anuir o Evangelho que nos dará a direção daquilo que nós devemos seguir e daquilo que nós não devemos seguir. Então, mesmo que as festas juninas façam parte das festas mais populares do Brasil, não quer dizer que nós, como cristãos, devemos seguir. A palavra folclore é formada dos termos ingleses folk, que significa gente, e lore, que significa sabedoria popular ou tradição. Folclore, portanto, significa o conjunto das tradições, conhecimentos ou crenças populares, expressas em provérbios, contos ou canções ou estado de conhecimento das tradições de um povo, expressas em suas lendas, crenças, canções e costumes. Sabemos que o Brasil foi descoberto pelos portugueses. Os portugueses são pessoas de crenças reconhecidamente católica. As tradições que nós temos aqui em nosso país, de maior quantidade, ela veio dos portugueses. Nós herdamos a cultura portuguesa, nós herdamos os ensinamentos dos portugueses. O tanto que o Brasil é a maior nação católica do mundo, também devido à população e também porque facilmente os portugueses ensinaram os índios através dos catequistas, e os índios começaram a aderir à doutrina católica. Então, sob essa base, os portugueses colocaram nos índios várias festas que eram do próprio país de Portugal, de agradecimento aos santos católicos. Eles vieram aqui, até mesmo os jesuítas, a Companhia de Jesus, que é fundada por Inácio de Loyola.
e o padre José de Anchieta. Muitos outros padres vieram aqui e acrescentaram as festas católicas aos índios. E os índios começaram a se alegrarem por essas festas. E começaram a guardar essas festas e colocaram também em suas culturas. E eles começaram a seguir essas festas, dado que eram totalmente ensinados aqui por portugueses. Os índios não tinham doutrina nenhuma, não tinham cultura nenhuma, somente a cultura indígena, que eles adoravam as pagelanças, faziam chás com suas ervas, adoravam seus deuses, mas com festas de outros povos, envolvendo roupas, envolvendo comidas e envolvendo certos aspectos culturais, eles não tinham. E quando chegaram os portugueses e colocaram festas católicas, ensinamentos católicos, doutrinas católicas aos índios, eles começaram a absorver, viram com simpatia essa festa e todos começaram a seguir essas festas. E por que se chama festa junina? Muitos não sabem o verdadeiro significado da palavra junina. Muitos pensam que é apenas por se referir ao mês de junho, por isso que se chama junina, mas não é por causa disso. No livro Migalhas Folclóricas, página 99, da autoria de Marisa Lira, ela nos diz: as origens dessa comemoração remontam à antiguidade, quando se prestava culto à deusa Juno, da mitologia romana. Os festejos em homenagem a essa deusa eram denominados junônias, daí o atual nome Festas Juninas. Por que se dá esse nome, Festas Juninas? Juno era uma deusa romana. Juno era aclamado pelos romanos como deusa do casamento, deusa protetora das mulheres e a deusa também dos nascimentos. Quando a pessoa queria se casar ou queria ter um casamento bom, ela recorria à deusa Juno. Uma mulher queria proteção porque era espancada pelo marido, porque era xingada por seu marido, porque era difamada por seu marido. Ela recorria à deusa Juno, porque os romanos acreditavam que Juno era uma deusa que protegia as mulheres. Juno também era a deusa dos nascimentos, a ponto que quando as mulheres estavam grávidas, estavam no período de gestação, elas recorriam à deusa Juno para dar um nascimento bom, um bom parto, que seria um filho bonito, esplêndido. As mulheres grávidas recorriam à deusa Juno. Juno também era uma deusa colocada com personalidade forte. Os romanos acreditavam que Juno era uma deusa agressiva. Ela gostava de falar alto, ela ia para cima, ela brigava pelos seus direitos. E também Juno era aclamada como deusa orgulhosa, porque devido à sua beleza, ela era bem orgulhosa. Juno era uma deusa ciumenta. Se uma pessoa adorasse a Juno, os antigos romanos acreditavam que ela ficava com ciúme se a pessoa também adorasse a outro deus. E existia uma festa em Roma chamada Junônias. Esta festa, cujo nome era Junônias, era a festa de adoração à deusa Juno. Esta festa se realizava uma vez por ano, com danças, com comidas, com fogueiras, cujo os romanos prestavam adoração à deusa Juno.
Então se chama festa junina porque é a mesma festa que os romanos adoravam. Juno, os romanos adoravam junto com comidas oferecidas. As festas juninas têm comidas oferecidas. Os romanos adoravam a deusa Juno, enfeitando suas casas. As festas juninas também há enfeites nas escolas, há enfeites nas creches, há enfeites em orfanatos, há enfeites em asilos, há enfeites em estabelecimentos. Os romanos adoravam a deusa Juno, deusa do casamento, deusa protetora das mulheres, deusa dos nascimentos, deusa agressiva, deusa orgulhosa, deusa carregada de ciúmes, também com grandes fogos honoríficos. A deusa Juno, e também em festas juninas há fogos, fogueiras que honram aos santos que marcam as festas juninas. Então a festa junina tem a ver com a deusa Juno. E muitas pessoas estão sendo enganadas, achando que não é, mas sim, se nós pesquisarmos a fundo sobre a história, saberemos o real significado das festas juninas. E Juno era uma deusa pagã, então um verdadeiro cristão jamais vai se unir a uma festa que era festa de pagãos. Veja o que a Bíblia diz em Salmos 96, versículo 4 e 5. Porque o Senhor é grande e digno de todo louvor, mais terrível do que todos os deuses. Todos os deuses das nações não passam de ídolos, mas o Senhor fez os céus. A deusa Juno é um ídolo adorado pelos pagãos e um cristão verdadeiro não pode seguir. E se hoje há festas juninas em um estabelecimento, eles não procuraram saber o real significado que remota ao paganismo, as coisas pagãs, as coisas profanas que são condenadas pela palavra de Deus. As festas juninas chegaram no Brasil no ano de 1603. O Brasil tinha 103 anos de descobrimento e um frade por nome Vicente de Salvador trouxe essas festas para o Brasil, ou seja, os jesuítas, e começaram a doutrinar os índios concernente às doutrinas católicas. E os índios abraçaram os festejos portugueses da Igreja Católica e aceitaram tudo com muita carisma. E quando o frade Vicente de Salvador trouxe essa festa, ele ensinou aos índios que essa festa, por nome junina, era festa de honra ao Santo Antônio, a São João Batista e a São Pedro. Ele também ensinou os índios a fazerem fogueiras, a levantarem capelas no mês de junho. E os índios começavam a dançar, a fumar e a se embriagar, honrando aos festejos ensinados pelos portugueses. Então veja que a festa junina era a antiga festa à deusa Juno, chamada festa junônia, que entrou no Brasil no ano de 1603. E o catolicismo copiou isso da prática pagã romana. E nas escolas aqui no Brasil, as crianças são ensinadas totalmente o contrário do verdadeiro significado. Os homens estão enganando e sendo enganados. E jamais eles vão falar a verdade, porque eles também estão enganados. Então eles contam histórias baseadas na tradição, porque a Igreja Católica segue a tradição como regra de fé. Mas veja o que a Bíblia diz em 2 Timóteo, capítulo 3 e versículo 3. Mas os homens maus e enganadores irão de mal para pior, enganando e sendo enganados. O mundo está vivendo cada vez mais debaixo do engano.
E Jesus já nos alertou sobre isso. Veja o que ele falou em Mateus capítulo 24 e versículo 4. Cuidado para que ninguém vos engane. E em Mateus capítulo 24, versículo 11 nos diz: E numerosos falsos profetas surgirão e enganarão a muitos. Então, devemos ter cuidado para não cair nos enganos de Satanás. E sobre a origem da festa a São João Batista, eles ensinam conforme a tradição, aplicando a tradição nas escolas e aplicam ao povo para ensinarem certos dogmas católicos, certas festividades católicas conforme a tradição. Eles ensinam assim: dizem que Isabel era muito amiga de Maria e por isso costumavam visitar-se. Uma tarde, Isabel foi à casa de Maria e aproveitou para contar-lhe que dentro de algum tempo nasceria seu filho, que se chamaria João Batista. Maria então perguntou: como poderei saber do nascimento dessa criança? E Isabel fala: vou acender uma fogueira bem grande, assim você poderá vê-la de longe e saberá que João nasceu. Mandarei também erguer um mastro com uma boneca sobre ele. Isabel cumpriu a promessa. Certo dia, Maria viu ao longe uma fumaceira e depois umas chamas bem vermelhas. Foi à casa de Isabel e encontrou o menino João Batista, que mais tarde seria um dos santos mais importantes da religião católica. Mas na Bíblia Sagrada, a palavra de Deus não nos fala dessa maneira sobre o nascimento de João Batista. Em nenhuma parte da Bíblia vai falar que Maria soube do nascimento de João por causa de uma fogueira, nem que Isabel prometeu acender uma fogueira para Maria ver. E nem está escrito que João Batista nasceu no dia 24 de junho. A Bíblia diz que um anjo anunciou a Maria que Isabel estava grávida há 6 meses. Veja como está escrito em Lucas capítulo 1, versículo 36 e 37. Também Isabel, sua parenta, terá um filho na velhice. Aquela que diziam ser estéril já está em seu 6º mês de gestação, pois nada é impossível para Deus. A Bíblia Sagrada nos orienta que não podemos ir além do que está escrito. Veja o que está escrito em 1 Coríntios capítulo 4 e versículo 6. E eu, irmãos, apliquei estas coisas por semelhança a mim e a Apolo, por amor de vós, para que em nós aprendais a não ir além do que está escrito. Nós não podemos ir além do que está escrito. A nossa base deve ser a Bíblia Sagrada. E a tradição pode ser pecaminosa. Veja o que a Bíblia diz em Mateus capítulo 15 e versículo 6. E assim invalidastes pela vossa tradição a palavra de Deus. A Bíblia tem sido negada por causa da tradição, e o que eles tentam explicar sobre o nascimento de João não tem base bíblica. Então, como eles não acham base bíblica para fundamentar a festa junina na Bíblia, eles começam a inventar histórias que são preceitos dos homens. Mas vejam o que Jesus disse em Mateus capítulo 15 e versículo 9. Mas em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos dos homens. Vou ficando por aqui, que Deus fale mais ao vosso coração. E se você quer saber mais sobre esse assunto, já peço que deixe o seu like e se inscreva no meu canal. E não esqueça de compartilhar essa mensagem em suas redes sociais. Em breve, mais assuntos relacionados a esse tema. Eu sou Lucivaldo Oliveira e você acabou de ouvir a verdadeira origem das festas juninas.